Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximava-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. É que direi: Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei, eu glorificarei de novo. A multidão que estava a ouvi-lo dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. E agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos ao cerne do anúncio do Evangelho. E você sabe bem o que quer dizer o Evangelho. Apesar de sermos tão acostumados a sermos cristãos de nascença, que já entramos na igreja batizados sem fazer nada, sem nenhum esforço, que nem meditamos depois aquilo que é o Evangelho. Quer dizer o quê? A boa nova, o bom anúncio. E qual é esse anúncio? Jesus que falou hoje. Agora o mal está expulso, está vencido neste mundo. Mas como? Com toda a porcaria que a gente vê. Onde você se gira? Você é só ligar a televisão para saber que só tem, desculpa a expressão, merda. É? Será que foi inútil a morte de Cristo? Agora o mal estará expulso deste mundo. Ele é o Salvador. A boa nova é a pessoa de Jesus Cristo, o carpinteiro. Seja bem claro. Não é uma religiosidade vazia, porque agora o Filho do Homem vai ser elevado, quer dizer, vai ser crucificado. E quando eu for elevado, crucificado, eu atrairei todos a mim. E nele
que se realiza a redenção. Nele, na pessoa dele. E ele é o antibiótico dos males do mundo. E entre todos os males, o pior qual é? Qual é o pior mal do mundo? Corrupção, câncer, qual é? O pecado é uma palavra vazia. Vamos falar de coisas reais, claras, práticas. Corrupção, droga, qual é o pior mal? O pior, a morte. Vocês são um pouco práticos na vida, viu? Vou ser sincero. A morte. Física, biológica. Vamos deixar de lado a morte psíquica, afetiva, espiritual, que é aquilo meio invisível, não? Já vamos, que é consequência do pecado. E o pecado é a doença que a gente fala, o câncer. Agora, que tipo de câncer? Tem um câncer benigno, um câncer maligno que te mata, tá? Então, a doença é o pecado. Mas consequência é a morte. Então, para eliminar as consequências, você tem que atingir o quê? O que provoca as consequências. Porque você pode ter uma dor de cabeça que não passa, e você vai ao médico. E o médico começa a analisar, agora somos todos esquadrinhados, exame de sangue, disso e daquilo, e vai ver que a origem daquela dor de cabeça está lá no fundo. Compreende? Então, aquilo que a gente chama de pecado, a origem. Mas esta origem do pecado, em que consiste? O que ela é? Uma coisa muito simples, que aí ou você admite, ou você não admite. Esses dias eu estava assistindo, vocês assistiram porque foi notícia mundial, se assiste à televisão, a morte daquele cientista inglês, não é? Eu fiquei meditando. A gente é materialista mesmo. Materialista quer dizer ser burro, porque matéria não pensa. Quando a gente se torna materialista e dando valor à matéria, se torna burro. A matéria pensa. O ouro pensa. As coisas de luxo pensam. Então é burro. No sentido clássico da palavra. Não coitadinho do animal burro, não? Entendeu? É burro porque não pensa. Então, num corpo, o absurdo neste mundo é que era num corpo que não valia nada, tinha uma inteligência que funcionava. Eu fiquei pensando nas minhas meditações que o principal é o anúncio do Evangelho, certamente o anúncio que faz São João. Nós que comemos e vivemos junto com ele e assistimos seus milagres, seus feitos e a sua ressurreição da morte, isto nós vos anunciamos. E ele começa o anúncio desta novidade. No começo do universo existia o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Então, o primeiro anúncio. E nele estava a vida. Então, o mundo inteiro deu notícia, porque este homem fala: olhe para as estrelas, não olhe para os pés. Não é? A frase dele. Olhe para as estrelas. Nós cristãos somos filhos da mãe mesmo, desculpe. Temos esse anúncio que nos manda olhar para a fonte da vida do universo
Não é nenhuma novidade. Nele estava a vida. Quando eu olho lá, aquele homem lá, nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. Então não adianta eu procurar a vida nas coisas. Porque eles não vão me dar a vida que eu preciso. E ele falou claramente também que consiste esta salvação. Eu vim para que tenham a vida, e a tenham em abundância. E esta vida é uma vida eterna. Quer dizer que não acaba no tempo. Por isso eu digo, precisa ser muito prático. Quando se fala vida, é vida, não é? E esta vida começa no ventre materno e, quero ou não quero, termina no túmulo, não é? Na nossa existência. Agora, ele nos anuncia: eu vos trouxe uma vida eterna, que não acaba no túmulo. Falta 15 dias para a Páscoa. Para ver exatamente esta vitória sobre a morte com a ressurreição de Cristo. Aí você pode crer, pode não crer. Só que acontece que aquela vitória que será dele, que nós celebraremos, não é dele só, é de todos nós. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Então, já outra vez nós temos explicado o grande mistério da cruz cristã, que, como sempre, é transformado em compaixão. A cruz é transformada em compaixão. Quando o médico te opera, te corta, te deixa em jejum, te elimina um monte de porcaria que você gosta de comer, não é? O que ele é? É um bom médico ou um péssimo médico? Para te salvar. Mas ele te elimina o que provoca o teu mal físico. E assim a cruz, inventada por Deus, que eu chamo de cirurgia de Deus. É a cirurgia que ele realiza na humanidade. Então, primeiro, ele toma sobre si os nossos males, os nossos pecados. Como é que ele pode fazer? Se estiver muito complicado, levante a mão para eu tentar explicar de outra forma. Porque este é o básico do cristianismo, gente. Não dá para fugir disso. Pelo resto, poderemos ir à missa todos os dias da vida que quisermos, não chegaremos a lugar nenhum. Se não entendermos claramente, primeiro, o que ele traz, que é esta vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Agora acontece que, nesta dinâmica, ele se fez homem. Antes de terminar, que tem a primeira leitura lá, eu colocarei na mente, o coração, etc. Vamos ver. Entende? Fala o Salmo assim: ofertas de animais não quiseste, tu me deste um corpo. Veja o valor do corpo humano. E como através deste corpo humano, Deus se une a toda a humanidade. Tu me deste um corpo. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer
a tua vontade. Então ele entrega a Deus para ser crucificado o corpo. No corpo dele na cruz, para vocês compreenderem como tudo é bem. Isso não está escrito aí. Tem que procurar outro trecho. Mas é antecipado a este ato. Então no corpo dele estamos todos nós. Essa é a fé em Cristo. Como no antibiótico que o médico me dá, está a fonte da minha recuperação física. É nele que está a redenção do mundo. Não é um sistema religioso. Não é um sistema filosófico. Não é nem o espetáculo dos milagres que possa acontecer, os quais são maravilhosos, bonitos, mas não chega a lugar nenhum. Eu vi aquele espetáculo, vi aquele teatro, mas depois eu volto para casa, com a minha vida acabou, não penetrou nada. Agora na cruz de Cristo, não. Quando eu for elevado na cruz, atrairei todos a mim. E atrai a Ele com todos os nossos males. Por isso que chama a cruz de Cristo a cirurgia de Deus. Porque se Ele não conseguisse atrair nele os males continuariam. Os males continuariam. Agora aqui não está. Uma senhora que me chama na missa, Cristina, ela me contou a história dela, quando ficou doente, eu não estava nem aqui, estava lá na Itália. Você souber, quando ela em choque no balão, ela tinha, a Cristina, disse que ficou que nem o balão, não sei. E tinha um vírus. Finalmente o vírus foi, se refugiou nos dedos. Seria interessante ela estar aqui para testemunhar isso, de fato. Aí o médico falou, estava no policlínico aqui em Caçapá, o dedo ou a vida? Doutor, o que o senhor acha? O dedo? Tirou o dedo. E com o dedo tirou o vírus. E ela sarou. E assim na comunhão este vírus, que chamamos de pecado, entra em Cristo e ele tem que ser cortado da terra. Nele estão eliminados todos os pecados do mundo. E nele que volta a ser esta comunhão entre o ser humano e Deus, fonte da vida. Essa é a raiz de todos os males. Esta é a raiz de todos os males. Nós fomos cortados da fonte da vida. E Jesus no Evangelho fala muito claro: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo não está unido à videira, não vai dar uva, não é? Ele seca e depois que deu uva, até corta, poda, para depois dar outro galho, para dar mais uva. A linguagem é muito clara. Então, é em Cristo que se resolve o problema do mundo. Eu estava conversando nesses dias, acho que vocês devem ter até ouvido as críticas, porque depois sempre se fala bem, se fala mal do Papa Francisco, que ele não tem teologia, não tem filosofia, ele só atua como pastor. Aí o Papa Bento escreveu uma carta dizendo isso nos jornais da Europa, fica tudo, não, aqui ele tem teologia, filosofia, etc. Falei, pudera, coitado de São Pedro.
Se ele, para anunciar Jesus Cristo, tivesse que estudar teologia e filosofia. Imagina. Gente, isso estamos a níveis intelectuais de igreja. Não é teologia que salva, não é filosofia que salva, é Cristo que salva. Uma realidade única, porque nele está a essência da vida. Então, quando os males que atingem ele, isso estou dando as dicas para vocês meditarem bem durante a Semana Santa, já é bom adiantar. Quando os males atingem e que parece destruir esta pessoa, nele está a vida. E a vida não poderá destruir. Os falsos religiosos, que eram os sumos sacerdotes, falsos religiosos, que o fizeram condenar. Os falsos poderes da terra, que por medo de perder a carreira, Pilatos entregou, se salvaram. Não puderam nada contra ele. Sofreu. Está na cara que sofreu, não é? Chegou ao ponto de dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Me diga você, se não sofreu. Mas sofrimento não é morte, não é destruição, é sofrimento. Nós precisamos olhar além do sofrimento. Como o médico olha além da cirurgia que ele faz. Ele olha na recuperação do doente. Sabe que através da cirurgia o doente vai sofrer. Mas ele olha a saúde, o mal que será arrancado pela cirurgia. Então, tendo ele assumido sobre si os males do mundo, por quê? Aqui tenho que explicar um pouquinho. Mas como é que consigo? Porque nós somos muito pequenininhos. Então penso, como é que ele, único, na cruz pode assumir os meus males? Já inventaram um monte de coisas. Até nos escritos piedosos. Ele pagou as nossas dívidas. Pagou dívida nenhuma. Ele se fez pecado para eliminar o pecado. Em livros espirituais ali, porque o pecado do homem contra Deus era tão grande que precisava também um resgate tão maravilhoso que só podia ser um ser puro como Cristo. Mas, meu Deus do céu! Deus não precisa nada dessa besteira. Quando você peca, você não ofende a Deus, você ofende a si mesmo. É como uma criança que a mãe fala, não anda de bicicleta, depois volta todo arrebentado, etc. Quem se feriu não foi a mãe, foi a criança que se feriu. Que desobedeceu, meu Deus do céu. E tem gente que pensa que quando peca ofende a Deus, não é? Ou não? Ofende a si mesmo. Nós ofendemos a nós mesmos, não a Deus. O amor de Deus é infinito, lógico. Aí ele se faz homem, assume sobre si os nossos pecados, para ver ainda mais como Deus é. Faz parte da nossa história e como nós fazemos parte da história de Deus. Aí depende de você que tipo de história que você quer da sua existência. Onde você vai gastar a sua existência? Atrás de quais valores você vai jogar o seu viver?
Então ele assume como? Que é São Paulo que nos explica isso. O plano de Deus é reconciliar em Cristo todas as coisas, as que estão na terra e as que estão no céu, tá? Mas como é que reconcilia em Cristo? Eu vou tentar te explicar. Nós temos uma inteligência, não é? Quando dá uma derrame, a inteligência não se comunica mais com uma parte do corpo, não é? Me parece que você não quer falar besteira médica, que eu não sou médico, não? Parece que não, uma parte do corpo, então primeiro esta parte do corpo não funciona, tá? Ou quando estamos bem, se você bate o dedão do pé, você sente a dor. Mas se é o dedão do pé que sente a dor, ou ela passa ao cérebro. Isso acho que qualquer médico explica. Que se aquela batida não passar pelo cérebro, você não sente dor, não é? Então, o que eu quero dizer? O que coordena todos os nossos movimentos físicos do corpo é a mente e a inteligência. Somos muito mais espirituais do que vocês possam pensar, por incrível que pareça. Já começando pela inteligência. Isso não precisa ter feito faculdade, nada, já no decorrer da vida. Então, como Deus, Cristo é o Verbo, que por Ele e para Ele foi criado o mundo. Esta é a história do mundo. A história do mundo tem a história de Cristo, não foi criado à toa, não. Não existe por aí, acaso não. Foi criado para Cristo, na cruz, este é o grande mistério da cruz, Ele, o antibiótico para a vida do mundo, entra em comunhão com a doença do mundo. Entra em comunhão com a humanidade. E nós, como podemos entrar em comunhão com Cristo? Pela fé, acreditando que isso seja verdade. Por isso que o ofertório da missa deveria ser o ofertório do nosso dia a dia, em comunhão com Cristo. Não é o dinheirinho que a gente coloca no ofertório, não. É a nossa vida. Aí ele atrai tudo assim, até a última coisa que atrai, é exatamente a morte. E nós teremos a ressurreição. Nesse sentido, eu termino. O que vai acontecer? O povo de Deus. A primeira leitura, eu farei uma nova aliança com o meu povo, não? A primeira aliança foi feita através dos mandamentos. Moisés que vai lá no Monte Horeb, desce, faz os mandamentos, e o povo que está adorando o bezerro de ouro. Nenhuma novidade, o mundo moderno adora o dinheiro, adora as riquezas, não é? Nada de novo debaixo do sol. Chegam os mandamentos, o povo não está nem aí. Os mandamentos não salvam. Os mandamentos não salvam. As regras não salvam. As punições não salvam. Então, neste momento, quando o ser humano se une a Deus, a maneira de pensar de Deus se torna a minha maneira de pensar. A sua sabedoria entra na minha mente.
O seu poder espiritual não é um poder de visões, de desmaios, que muitas vezes se faz nas igrejas, aí, de fenômenos excepcionais, não. É uma coisa muito normal. É como o estudo. O estudo é a coisa mais chata que existe no mundo, não é? Você tem que ficar com o livro na frente em silêncio, para que aquilo que está lá não seja distraído. Isso até as crianças sabem, não é, criançada? Porque se está distraído não dá para aprender. É ou não é? Não dá para ficar com o videogame na mão e estudar um livro. Tem que deixar de lado o videogame, não é? Então é a coisa mais chata do mundo. Mas a sabedoria que está naquele livro entra dentro de mim. Eu me transformo em professor, engenheiro, médico, sei lá, tantas outras profissões, um ótimo pedreiro, um ótimo agricultor, sabe? Todas essas coisas entram na minha mente. Gente, é tão normal, não é? Por que em Deus não pode ser assim? Então essa será a aliança de Deus com a humanidade. Ele fala uma coisa bonita, maravilhosa. Mas isto no mundo transformado em Cristo. Não vai ser nesse tipo de terra, não. Pode ter certeza. É um mundo definitivo para onde nós caminhamos. E cada um terá a sua sabedoria. E cada um será como num jardim, uma flor diferente da outra. Cada um será uma beleza imensa, infinita, que você vai admirar dia a dia nesta convivência humana. Gente, este é o paraíso. O paraíso de vida. Mas que se realiza neste grande mistério da cruz de Cristo.